Devido aos problemas técnicos, pessoal, a gente voltou aqui. A gente estava conversando sobre a questão da democracia, né? E que a sua implementação ela não pode depender de nenhuma cláusula de reserva do possível ou medida programática por parte do poder público. E o que acabou acontecendo foi que o Supremo Tribunal Federal disse que as urnas que vão carregar as impressoras para tornar os votos auditáveis só vão ser implementadas em 5% do total de urnas, que se estima em 550 mil urnas. Né? Então, seria um verdadeiro entrave exercício da democracia. E aí a gente estaria indo de encontro ao que dispõe o artigo 1º da Constituição, e no parágrafo único que fala que a soberania pertence ao povo, a titularidade do povo. E sendo assim, o povo tem direito a escolher representantes, que esses representantes venham a ser eleitos de forma legítima, e essa legitimidade tem que fazer valer a vontade do povo, e não o que o TSE diz. Então, se de um lado a gente tem a questão da possibilidade da fraude das urnas, que foi já comprovado em diversos testes que foram feitos pelo próprio TSE, onde técnicos da Unicamp, da UNB e também da USP fizeram testes, confirmaram que a urna é realmente violável, e o Supremo fez com que a gente ficasse de mãos atadas sem poder fazer essa auditoria. Entretanto, porém, todavia, eu estava pensando nessa situação e acabei por desenvolver uma tese que é um pouco simplista, claro, mas aí depende também da adesão de todo mundo. Então, a gente, como eleitores de Bolsonaro e mais interessados em fazer essa auditoria dos votos, o que é que a gente poderia fazer? A regra é que o voto é secreto, não é isso? Aí o artigo 14 da Constituição fala da soberania popular, né, e do sufrágio universal, da eleição em si, que o voto é direto e secreto. Aí vem 2 artigos específicos, o 312 do Código Eleitoral e o artigo 91A da Lei 9.504. Essas 2 situações estabelecem o sigilo do voto dentro da cabine de votação, mas não falam nada relativos à votação fora da cabine, antes e depois do pleito eleitoral. Então é o seguinte, se você for fazer um selfie, se você for fotografar a urna, a cabine, for mostrar o seu candidato, você está incorrendo em crime eleitoral. E esse crime eleitoral do 312, ele estabelece até detenção de 2 anos. Então, não é vantajoso para a gente fazer isso. O que é que a gente pode fazer? Aí vem a solução. Cada um pode fazer uma declaração, e essa declaração depois eu vou disponibilizar um link aqui na live, onde essa declaração, super simples, a gente pode enviar elas ao diretório do partido, e aí eu tentei contato durante toda a semana com as pessoas ligadas ao PSL, no caso, e também acho que talvez por campanha eleitoral, tá todo mundo meio louco nessa correria de eleição, e aí eu não consegui fazer participação deles nessa live, e também não consegui uma resposta direta. Mas a gente fazendo essa declaração, tipo, como, mais ou menos? Declaração em que você vai no cartório simplesmente reconhecer a autenticidade da sua firma. E essa declaração, segundo o Código Civil, a gente sabe, né? Operadores do direito, estudiosos do direito, essa declaração é um documento logicamente válido, legítimo, talvez não para auditoria perante o TSE, mas, porém, para a conferência, ela é um documento válido. E aí a gente pode recorrer à ONU, à Liga das Galáxias, se for preciso. Mas é um meio legítimo de comprovar em quem a gente votou. Dessa forma, o que é que a gente pode fazer? Eu, Aécio Flávio Palmeira Fernandes, eleitor, regulamento inscrito na zona tal, com código não, com título de eleitor número tal, votante no município tal,
declaro que meu voto para a presidência, se quiser colocar para a presidência, para diminuir só, que é o que interessa mesmo, né, para eles, se quiser colocar só o voto, votei para presidente no candidato Jair Bolsonaro, vice, General Mourão, número da sigla 17, e para isso atesto para os devidos fins de direito, tal. E essas declarações a gente teria que enviar ao diretório do partido. Esse diretor do partido teria que ficar responsável pela guarda desses documentos, pelo armazenamento e pela segurança desses documentos. E aí é onde entra o PSL. Então, o intuito de fazer isso, tentar chamar esse pessoal para a live, é justamente para deixar claro essa responsabilidade que eles vão ter de guardar esses papéis. E aí isso pode ser feito antes da eleição, pode ser feito depois da eleição. Mas a gente tem que lembrar que os prazos no direito eleitoral são todos em horas, né? Então pode ser que a gente não consiga angariar todo mundo, todo esse apoio, para a gente poder fazer isso de última hora. Sim, a gente teria que começar a divulgar agora. Até já está um pouco tarde para divulgar, né, na verdade. Mas aí a gente divulgando a hora, agora já é um passo que a gente está dando. E embora O que poderia... pode ser que não dê certo, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte. Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo, Fábio. Fala aí. Pronto. O que poderia, para facilitar mais a vida de todos eles que queiram participar e contribuir para que a nossa eleição seja realmente legal e não seja fraudada, nós temos em quase todos os municípios, temos diretórios, né, mesmo os provisórios do PSL. Perfeitamente. Então, todas essas pessoas, seria enviado para todos esses diretórios essa declaração individual. Essa declaração individual, o eleitor que quisesse iria até o diretório, pegaria uma carta dessa, uma declaração em branco, preencheria, assinava, entregava no PSL e ele se encarregava a entregar para o PSL Nacional. Perfeitamente. Ficaria mais prático e mais rápido. Verdade. Então, assim, a gente tem... eu estou tentando aqui, tá difícil. Se a gente conhecer alguém, se esse vídeo chegar ao pessoal do PSL, aos diretórios de partido, aos representantes desses partidos, que a gente possa levar esse vídeo, que a gente possa levar a ideia e colocar a ideia que está no papel, colocar em prática, né? Então, é isso. Legalmente essa medida ela é assegurada. Sim. No caso da conferência, sim. Por exemplo, se tiver algum tipo de disparidade em relação à votação, com a declaração, legitima o que a gente votou, pulando. Sim, claro. Não correríamos, por exemplo, o risco de dizer, mas você se declarou, mas na hora talvez você mudou. Mas como é que eu declarei? Né? Autentiquei o documento. Eu acho que é interessante autenticar o documento, Exatamente. não só declarar e levar. Mas eu acho que o documento deveria ser autenticado, até para dar uma segurança maior em relação a isso, ter uma transparência maior em relação a isso. Porque se fizer só ir no diretório e assinar, é o que a gente faz, por exemplo, nas apurações dos votos, que a gente vai, sabe, coloca o nome da zona da sessão, a gente pelo menos tem uma noção de quantos votos vai ter em determinada urna. Sim. Por quê? Porque a gente sabe quem são aqueles nossos eleitores. É. Então, no caso aí, seria algo como nós estivéssemos votando antecipadamente e registrando isso diante de um cartório que o nosso voto foi e que haja essa segurança. Porque se for só pela declaração, eu acho que a gente não consegue ter uma certa qualidade se a gente for registrar. Sim, pela declaração e pelo reconhecimento de firma, eu estava pensando nisso. O reconhecimento de firma, ele pode ser que não seja apto a levar isso à última instância. Porém, se a gente parar para fazer isso num instrumento público, vai sair muito caro. Aí é que entra o entrave dos cartórios. Então é melhor a gente ter um pouco de alguma coisa do que muito de nada. Porque se a gente passar a fazer isso por meio de instrumento público, e eu estava pensando nessa situação, eu posso fazer no instrumento público, mas tem muita gente que não vai ter dinheiro para fazer isso. E a maioria do pessoal que a gente está querendo trazer para a nossa campanha é um pessoal que está votando
está saindo do Lula, que está querendo lá votar no Andrade, está querendo votar lá no Pinóquio, enfim. E é esse pessoal que a gente tem que angariar. Então é melhor que a gente tenha pelo menos uma declaração com firma reconhecida, e a validade da firma não pode ser contestada, porque foi reconhecida por um cartório, foi reconhecida num órgão público, e essa firma não pode ser afastada. Então, se a pessoa está declarando aquilo, o TSE vem atrás para descobrir se aquela declaração é válida, porque até então a presunção, como a gente viu, é juris tanto. Né? E mesmo assim seria juris tanto também da declaração feita num instrumento público. Então, dependeria de afastamento, de provocação do TSE, e o TSE ir atrás disso aí. Mas, enfim. Oi? Pode sim. Pode se jogar essa ideia? Sim, vamos. A questão da declaração, essa declaração vai ser encaminhada aos diretórios de cada município, de cada estado que a gente tem da federação. Sim, claro. É ótimo que a gente faça isso. Fábio consegue fazer isso em Camusim, Fábio? Em Camusim tem um diretório municipal do PSL, e tem até um candidato do PSL que mora em Camusim. Certo, então já é um grande passo. Dá para ter uma ligação direta, né? Sim, já é um grande passo. É um grande passo. E aí... Eu acho que muitos municípios mesmo têm já diretório do PSL. Sim. Se não tem diretório, tem representante. Os representantes devem ter todo interesse em fazer isso também. Claro. Né? Mais algum... Aquela plataforma que surgiu em relação de nós, antes do término de apuração, aliás, no término de 5 horas da tarde, mais ou menos, fotografar, né? Os boletins de urna, né? Os boletins de urna. Só que é que tá, né? 5 horas todo mundo vaza da sessão e não tem como. Mas tu acha que daria também para se fazer isso? Sim, eu acredito que sim. É mais um instrumento para a gente fazer. Entretanto, a gente não sabe até que ponto essa violação ela afeta o sistema em si, que computa o voto para o Jair. Eu voto no Jair Bolsonaro, mas quem sabe se tem um malware que vai fazer esse voto ser computado para o Haddad, para o Ciro. A gente não sabe. Não vai ser a mesma coisa da gente. Exatamente. Porque aí, no caso, vai ser o resultado da urna, não vai ser o resultado da declaração. Exatamente. A contagem vai ser da... Uma coisa é a impressão do boletim de urna, outra coisa é o envio dessa informação ao TSE. Então, a gente não sabe quando a gente não sabe quando é que isso vai, como é que isso pode acontecer, que essa fraude poderia acontecer. E a gente está diante de uma situação, de um perigo concreto, em que foi em janeiro desse ano, se eu não me engano, foi recente. E a Smartmatic, lá da Venezuela, que é venezuelana, declarou que conseguiu fraudar 1 milhão de votos na votação da Constituinte. A gente está vivendo um perigo concreto da ameaça do socialismo. A gente está vendo o sistema aparelhado, a gente está vendo que hoje o Supremo Tribunal Federal foi empossado lá, o Dias Toffoli recebeu a presidência hoje. É complicado. Provar isso. Porque você não pode chegar na cabine de votação. Então fica complicado, porque desde 2008 também, quando eu comecei a trabalhar em eleições, eu venho recebendo, principalmente nessas cidades de interior, pequenininhas, a gente vem nos distritos, locais de votação, em que pessoas chegavam para mim e diziam: doutor, eu fui votar em fulano de tal, apareceu a foto de outra pessoa, só que você não tem como comprovar isso. Tecnicamente, isso é impossível perante o TSE, só que o TSE, a gente sabe que não pode confiar muito no que o TSE diz, né? Faz parte. Então, eu acho... Redigiu esse documento aí, ver de que forma a gente pode estar começando já a ver o formato. E é interessante, se tiver um link, as pessoas possam estar tendo acesso a esse documento, a gente deixar esse documento quase como fosse público, sei lá, as pessoas que vão votar, digo assim, que a gente começar a fazer uma campanha, voto transparente, voto
transparente não precisa de STF, não precisa de TSE, você mesmo pode fazer seu documento e tal. É mais ou menos assim, porque de uma certa forma nós vamos ter que divulgar uma ação. É uma ação, e essa ação é uma campanha. Nós vamos trabalhar uma campanha de divulgação do nosso voto transparente. Onde nós temos tivéssemos a certeza que o nosso voto vai estar ali na urna. Então, vai ser uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada nesse sentido, porque vai ter pessoas que, sim, mas como é que eu vou fazer essa declaração? Tem um modelo? Como é? Porque nem todo mundo tem acesso e sabe fazer uma declaração, né? Então, vou disponibilizar no canal, e aí também vou repassar a você, ao Fábio também. E aí a gente fica responsável. A gente transforma em link. A gente transforma em link. Entendeu? Exatamente. Aí no grupos, no Instagram, põe em todo canto. Deixa público no Dropbox. E aí fica ótimo para todo mundo. Pronto. Fechado. Alguma consideração, Fábio? Calma, a gente tá na live aqui, mas eu também, o pessoal não pensar que eu tô. Essa é a doutora Adília Rodrigues, que tá falando aqui na conferência com a gente. Não é uma voz do além, não, é a doutora Adília, viu? Então, Fábio, mais alguma consideração, irmão? Não. Muito bom aí que a gente chegou. E uma coisa que eu diria, se a gente não conseguir ter uma resposta de todas as urnas, que fosse escolhido, pelo menos, meu mestre, por amostragem. Sim, claro. Por amostragem já seria uma maneira de... Porque numa cidade onde tiver, um exemplo, 50 sessões eleitorais, se você tirar 10% daquelas sessões eleitorais de um município e por amostragem der uma diferença muito grande, já se torna... Entendeu? Já tem um perigo naquilo ali. Isso a gente já tem. É. Então, uma prova física do que a gente quer, a gente também pode começar a ter. E é a partir daí que a gente vai começar a entrar e começar a mudar o que acontece nesse país. Né? Então, pronto, pessoal. Adorei. Se conseguimos alcançar pelo menos os eleitores do Bolsonaro da internet, sim, estão todos na internet, isso já nos garante uma votação, uma margem de votação assim, enorme. Com certeza. À frente. E assim, vamos supor que nós tivéssemos 20 milhões de votos declarados por meio dessa declaração, o Bolsonaro não pode ter menos de 20 milhões de votos. Então a gente já tem pelo menos uma margem de segurança. E aí a gente pode alegar qualquer coisa, contestar qualquer coisa, porque a esquerda, lembrem-se do que a Dilma disse na eleição de 2014, a gente é capaz de fazer o diabo para ganhar essas eleições, né? Nós também. Uma coisa que eu estava visualizando, eu estava fala mais perto do microfone aqui, não teria como nós criarmos, tinha que também estudar essa possibilidade da nossa urna eletrônica virtual. Não, porque aí já poderia se enquadrar numa espécie de crime. Como de crime e pesquisa eleitoral, né? Pesquisa eleitoral, exatamente. Essa possibilidade aqui da declaração é pelo menos a minha primeira vista, né? Uma ideia de jirico que eu acabei tendo assim, que foi dando certo. E aí... É uma garantia, né? Uma garantia de direito. E mais importante de tudo, sem incorrer no crime eleitoral, né? Agora vamos ver se daqui para a eleição eles não botam emenda no Código Eleitoral tornando isso crime, né? Você falou muito cedo. Era para ter deixado para falar mais perto. Aí é um problema. Mas não dá tempo. Mas não dá tempo. Ok, pessoal? Ok. Pois vamos à luta, né? Uma satisfação grande contar com o apoio de vocês. E aí novas lives virão. Essa foi a primeira, né? E aí a gente teve alguns probleminhas técnicos com relação a isso, com relação à participação da Adília aqui também. O Fábio descarregou a bateria, foi uma bagunça aqui, mas vai dar certo. Vai. Beleza? Ok. Pois abraço, pessoal. Olha, até o gato está participando aqui, da Adília. Até o gato. Abraço e boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço. Vamos finalizar a transmissão.
E aí, a quem ouviu, é isso que a gente tem que trabalhar, fazer essas declarações, deixar disposto aqui no link, quem quiser acessa aí embaixo, para a gente poder colocar essa declaração de forma pública e de maior abrangência possível. Beleza? Pessoal dos diretórios do partido, continuo contando com vocês, apesar da correria das eleições, para a gente poder efetivar isso. Beleza, galera? Abraço, valeu. Todo mundo fala, por que eu não vou falar? Se inscrevam no canal também. Tchau, tchau. Tchau.